O Visita na Record começa falando de saúde. É a campanha Março Lilás que alerta para o aumento da incidência e as formas de prevenção para o câncer de colo de útero. Esse é o terceiro tipo de câncer que mais atinge as mulheres no Brasil, segundo o Instituto Nacional do Câncer. Para esse bate-papo, eu recebo aqui no estúdio o médico ginecologista, Dr. Ramiro Teixeira Hernandes. Doutor, seja bem-vindo ao Visita na Record. Muito obrigado pelo convite. Doutor, quando a gente fala de câncer de colo de útero, o INCA aponta, inclusive, que 17 mil mulheres serão diagnosticadas com esse tipo de câncer entre 2023 e o final agora de 2025. É um número bastante significativo que preocupa? Sim, é um número extremamente relevante. E, na verdade, quando a gente fala esse número, nós estamos falando de uma média nacional. Mas nós temos que lembrar que tem regiões ermas, como o Norte e Nordeste, que os índices são muito mais elevados. Sim. E em São Paulo, no Sudeste, a gente tem uma cultura maior de buscar isso previamente. Então, você acaba tendo, na média, é esse valor. Mas é como você falou, nós temos hoje, das principais causas de mortalidade por câncer no Brasil na mulher, o câncer de colo é a terceira. Primeiro é a mama, com 30%, depois vem em segundo lugar o câncer de intestino e em terceiro o colo do útero com mais ou menos 7%. Doutor, agora a gente falar em sintomas, no caso do câncer de colo de útero, a doença já vai estar instalada, por isso que é importante ter a prevenção. Como é que ela começa? Quando é que deveria começar? Você foi absolutamente perfeito. Quando a gente esperar o sintoma, geralmente esse é um diagnóstico tardio. E toda vez que a gente fala de câncer, quanto mais tempo você perder, deixar a doença progredir, menor é a chance de sobrevida. Os sintomas geralmente vão ser sangramento, sangramento pós-relação, dor, corrimento, mas muitas vezes os sintomas são inespecíficos, Então, é importante que a paciente seja examinada para fazer o diagnóstico. E quando, às vezes, chega dessa forma, sem nunca ter feito o rastreamento, acaba você chegando uma paciente com diagnóstico tardio. E, muitas vezes, aí, a sobrevida da paciente diminui muito exatamente pelo fato de não ter buscado antes. É muito comum você ouvir a frase, quem procura, acha. E o que eu digo para todo mundo? Procure e ache. Ache em tempo de resolver o problema. Doutor, um dos exames ali que acredito que seja um protocolo, é o exame Papa Nicolau. E a gente conversava aqui antes e o senhor disse que a história, de como esse exame surgiu é muito interessante, que hoje é mais corriqueiro, Como é que começou? Eu vou contar brevemente porque eu sei que a gente não tem muito tempo. O Papa Nicolau é o sobrenome de um grego chamado George Papa Nicolau. Ele nasceu em 1883 na Grécia, O pai dele era médico, era uma pessoa muito importante na região, inclusive era senador. Ele seguiu os passos do pai e foi fazer faculdade de medicina. Depois ele fez a faculdade de medicina, acabou entrando para o exército, participou de uma guerra regional, que é a Guerra Balcânica, quando esses países daquela micro-região brigaram com o Império Otomano. E no final da conta ele acabou conhecendo os soldados americanos e na pré-guerra, um pouco antes de 1914, ele viu que o cenário na Europa era muito ruim. Então ele resolveu ir morar nos Estados Unidos. Ele saiu com $250 para poder entrar no país, porque não podia entrar. Ele era casado com uma mulher que chamava Mary, que foi fundamental na vida dele. Foi lá e tentou, trabalhou como músico, trabalhou como recepcionista de restaurante grego, no jornalismo e tal, e ele não conseguia se encaixar vendendo tapete, enquanto a mulher dele era costureira, mas ele conseguiu e um dia ele conseguiu trabalhar na Universidade de Cornell do laboratório. Foi aí que ele começou a descobrir que as células do colo uterino poderiam revelar o câncer precocemente. E o mais fantástico de tudo, ele só conseguiu provar isso e ter credibilidade depois de 20 anos. Ele era muito tímido e pelo fato dele ser tímido, ele quase desistiu de tentar impactar isso aí, criar a cultura do Papa Nicolau. Mas a mulher dele, que era acreditava muito nele e amava muito esse homem, falando, você vai insistir, você vai insistir, você vai insistir, você vai fazer isso. E aí, no final das contas, pela timidez e pela força dela, que inclusive ela se submetia a exames periódicos para ele poder estudar aquelas células, o exame acabou tendo credibilidade, depois de 20 anos que ele já tinha descoberto isso, e hoje é um exame que salvou milhares de vidas no mundo afora. Que coisa, hein, doutor? Olha quantos obstáculos que ele passou, mas teve aí o apoio da mulher para conseguir hoje ser aí fundamental. É uma história de amor. Exatamente, salvar tanta gente, Doutor,
Agora, existe hoje, né, uma vacina, né, contra o HPV para jovens que estão iniciando a vida sexual. É uma forma de prevenção eficaz? É uma forma de prevenção maravilhosa. Tá? Então, para diminuir a mortalidade por câncer de colo uterino, o que a gente teria que fazer? Nós temos que trabalhar em 3 cenários. Tá. O primeiro cenário é o da vacinação. Quando que a gente faz essa vacinação? A gente faz a vacinação antes da exposição sexual, porque o câncer de colo é dependente de uma infecção viral pelo HPV. Tá? Não significa que a mulher vai ter HPV, ela vai ter câncer. Muitos desses nossos organismos, eles clarificam, ou seja, eliminam a doença. Mas a vacinação é de suma importância, ela não é de vírus vivo, ela é do envoltório, de partes do envoltório do vírus, e ela é extremamente segura. Tá? Só que o resultado disso vai aparecer mais alguns anos daqui para frente. Então a vacina, nesse momento, ela começa a impactar na mortalidade e na morbidade. Mas ela vai ser mais para frente. Então é de suma importância que pais se conscientizem para vacinar seus filhos. A mulher adulta pode vacinar? Pode vacinar, também pode ter benefício, porque no decorrer da vida, às vezes se separa, vai ter novos relacionamentos, pode estar exposta, então ela também tem o benefício da proteção. A partir do momento que a vacinação está resolvida, qual que é o segundo passo? É o passo de tratar as doenças precursoras do câncer. Poder saber o que é aquilo e não deixar fazer a doença progredir. E, ao final das contas, as pacientes que já têm a doença com câncer inicial, fazerem o tratamento adequado. Doutor, agora depois que a gente começa, né, depois que a mulher começa a fazer o acompanhamento, ela precisa ter uma periodicidade nas consultas médicas, né? Ela deveria repetir os exames ou voltar ali no médico? Qual que seria a periodicidade? Perfeita a sua colocação. Vamos fazer o seguinte, vamos separar em 2 populações. A população habitual, as mulheres normais, que não têm imunodeficiência, não estão sendo submetidas a tratamento oncológico, ou seja, a mulher normal. Tá? Essa mulher, ela deve, segundo as últimas recomendações, quando a gente está falando pelo exame de Papa Nicolau, nós estamos falando de fazer o rastreamento a partir dos 25 anos de idade até os 64 anos. Tá. Entendendo que se ela tiver 2 exames anuais subsequentes normais, ela poderia fazer o exame a cada 3 anos. Tá. O que é o principal desafio hoje que a gente pode considerar aí no Brasil para poder identificar os problemas no colo do útero? É ainda a dificuldade médica, a dificuldade de exame? Qual que é o desafio hoje? Acho que se a gente pensar naquelas 3 instâncias que falei para você, a primeira é as famílias e as pessoas entenderem que a vacinação é de suma importância. Exatamente. Mas infelizmente a gente ainda vê uma cultura muito presente de pessoas que falam que isso é para ganhar dinheiro da indústria farmacêutica, que é uma tremenda infelicidade. Quando você pensa que a Organização Mundial de Saúde prova recomendar, o Ministério da Saúde, a Sociedade dos Médicos, a Sociedade Brasileira de Infectologia, as secretarias de saúde falam, vem alguém que acredita numa notícia de Facebook. Então, vencer a desinformação primeiro. Exatamente. Isso é muito triste. Né? Então, vencer a etapa da vacinação é o primeiro passo. O segundo passo é fazer exatamente esse rastreamento periódico, seja com o Papa Nicolau a cada 3 anos ou cada 2 anos, ou através da captura, o teste molecular, que a gente vai fazer a cada 5 anos. Então, tem uma periodicidade. Se ela fizer isso, já está fazendo uma grande coisa. Mas a gente ainda vê resistência de pessoas que ou não querem, ou não gostam, ou têm medo, entendeu? E tem gente que nega a doença. Então, essas coisas acabam atrapalhando e acabam levando um contingente maior de doenças evitáveis. É vencer a resistência, porque tem aí as formas de diagnóstico e de tratamento, né, doutor? Exatamente. Doutor, muito obrigado pela presença aqui no Visita na Record, pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço o convite mais uma vez. Obrigado, doutor.